E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo. Eu quero homenagear aqui especialmente os meus irmãos pentecostais, porque certa vez eu fiz uma enquete no canal e nós temos aí pelo menos 70% de pentecostais que acompanham o canal. Outros, em segundo lugar, batistas, né? Eu fiquei surpreendido com a quantidade também de batistas, né? Mas o que é que eu queria fazer hoje? Nós sabemos que nós temos uma enxurrada de literatura reformada, uma enxurrada de literatura é, disponível, né, para aqueles que têm uma fé que subscreve ali as doutrinas calvinistas, né? E muitas vezes a gente fica um pouco desejoso de que houvesse um pouco mais de literatura ali pentecostal, principalmente, né? E nós temos algumas editoras que tomaram posição para publicar, né, bons livros nessa área, como a editora Carisma. Nós temos a CPAD, como sempre, né? Temos algumas editoras que são vinculadas a pessoas que, apesar de não serem pentecostais, mas são carismáticas, são continuistas, e aí de vez em quando sai um livro, né, de teor mais pentecostal, né? Então, para homenagear esse público e também enriquecer mesmo aqueles que não são pentecostais, mas enriquecer, né, os outros irmãos também que acompanham esse canal com conhecimento de algumas literaturas que nós não temos, infelizmente, disponíveis em português. Eu quero fazer esse vídeo mostrando algumas teologias sistemáticas ou alguns livros que trazem um leque de doutrinas, né, de teor mais pentecostal, né, até para que, de repente, né, alguma editora se interesse por publicar esses livros, né? Esses livros não têm em português, né? Eles têm tradução, ou eles são originalmente em inglês, ou eles têm algum tipo de tradução para o espanhol, e eu vou mostrar alguns aqui que têm tradução para o espanhol, né? Mas que, enfim, são teologias sistemáticas que poderiam enriquecer o mercado brasileiro, né, com teologias sistemáticas de teor mais pentecostal, tá certo? Então, assim, a primeira delas que eu quero apresentar é esses 3 volumes aqui do French Harrington. O French Harrington, para quem não conhece, é aquele que, juntamente com o Roger Stronstad, publicaram o comentário bíblico, né, do Novo Testamento pentecostal. Aqui está o nome dele, editado por French Harrington e Roger Stronstad. Então, o French Harrington ele é uma referência de uma referência acadêmica no desenvolvimento de temas de cunho pentecostal. Ele é da Assembleia de Deus, né? E esse livro dele, Christian Doctrine, uma perspectiva pentecostal, são 3 volumes. Esse livro aqui, essa coleção dele, é uma coleção difícil, muito difícil de achar, mesmo nos Estados Unidos é difícil de achar, porque ele é uma coleção um pouco antiga, mas nem por isso deixa de ser uma teologia sistemática excepcional. Se você juntar esses 3 volumes aqui, dá quase 800 páginas, né? E você tem o volume 1, volume 2, volume 3, né, tratando dos assuntos comuns da teologia sistemática, né? Você tem a doutrina das Escrituras, você tem a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do homem, né? Aqui no volume 1. No volume 2, você tem doutrina de Cristo, doutrina do pecado, doutrina da salvação. No volume 3, você tem doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja e das últimas coisas, tá certo? Esse livro do French Harrington, ele serviu de base para muitos outros livros
e serviu também de referência para muitas pesquisas e livros, artigos e muita coisa que se escreveu no meio pentecostal, porque ele foi um dos primeiros a ser publicado, ele foi um dos primeiros a trazer um conjunto de doutrinas, uma espécie de teologia sistemática, né, completa e de uma perspectiva pentecostal. Então, esse livro aqui ele tá referenciado em muitos outros livros de teor pentecostal, porque ele foi um dos que primeiro trouxe esses fundamentos. Ele foi, o French Harrington foi um dos primeiros que escreveu, digamos assim, uma teologia de cunho pentecostal, tratando de todos os assuntos, né, nesses volumes, assim, em volumes que são uma coleção, digamos, né? Então, ele foi um livro que trouxe realmente um fundamento, trouxe assim uma direção para todos aqueles outros que escreveram posteriormente sobre doutrina pentecostal, né? É um livro riquíssimo, ele é cheio de insights do autor que fundamentam a doutrina pentecostal, demonstrando a riqueza da doutrina pentecostal, né? E é um livro que nós não temos ele, infelizmente, não existe ele nem em inglês, nem em espanhol, nem em português. Eu sempre vou comparar também com o espanhol, porque é uma língua que eu busco também muito conteúdo, então eu conheço um pouco do conteúdo em espanhol, tá certo? Então, essa daqui é a coleção, né, a teologia sistemática ou doutrina cristã de uma perspectiva pentecostal do French Harrington. Isso aqui, puxa vida, a gente podia ter em português, né? Um excelente conteúdo, tá? Depois eu quero mostrar aqui para vocês uma teologia sistemática do Amos Young, né? Ela também não temos ela em português, tá certo? Mas é uma teologia sistemática do Amos Young que traz ali todos os assuntos comuns da teologia sistemática, adicionando aqueles que são de importância para o cunho pentecostal, como cura divina, né, como os dons, né? Então ele aborda de forma bem consideravelmente abrangente, né, as doutrinas principais e aquelas que destacam o pentecostalismo das outras tradições, né? Ela é ilustrada, né, com aquele papel mais grosso, né, papel couché, tipo aquele papel que a gente tem dos atlas, né, em português. Ela é toda nesse tipo de papel, né? É uma teologia sistemática muito boa. O Amos Young é um autor que está começando a ficar conhecido aqui em português, já se lançou aí alguns livros dele em português, né? E ele é verdadeiramente um destacado teólogo no meio pentecostal, né, conhecido mundialmente. Então, isso aqui seria teologia cristã da renovação, alguma coisa assim, né? Uma teologia sistemática da cristandade global, né? Então, esse é o outro livro que eu também gostaria de ver em português de cunho pentecostal. Um outro livro que é muito rico é essa Apostolic Theology, do Jonathan Black. O Jonathan Black, ele é da Igreja de Deus, né? E aqui o subtítulo dessa teologia pentecostal é uma trinitariana e evangélica pentecostal introdução à doutrina cristã. Então, ela é uma teologia sistemática pentecostal, evangélica, digamos assim, regida, né, pela metodologia, né, trinitariana, né, e é uma introdução à doutrina. Essa teologia sistemática do Jonathan Black, ela tem quase 750 páginas, né, e ela também trata de todo o rol de doutrinas comum, né, das teologias sistemáticas. Engraçado que ela tem aqui uma disposição um pouco diferente, né, uma disposição um pouco diferente, mas no índice, né, mas ela trata dessas principais doutrinas, né? É uma igreja apostólica, então ele vai tratar do governo da igreja, ele vai tratar de uma forma mais abrangente do que as teologias sistemáticas comuns, porque ele vai defender aqui
a questão dos ministérios e tal, os 5 ministérios, né? E é uma teologia que traz uma abordagem que conversa muito com a teologia histórica, conversa com os pais da igreja, né, conversa com os credos, então ela é bem fundamentada, é uma teologia sistemática muito rica. Jonathan Black, Apostolic Theology, muito boa essa teologia, muito boa mesmo. Aqui, ó, Simon Chan, né, dando aqui o seu endosso, tá bom? Essa daqui era uma outra teologia que eu gostaria de ver, teologia pentecostal que eu gostaria de ver em português. Aqui eu vou trazer uma coleção que, juntas, ela forma uma teologia pentecostal, teologia sistemática pentecostal. É uma coleção que se chama Vivendo o que Cremos. Ela é uma espécie de exposição do credo, tá? Da doutrina pentecostal, de forma a ser conduzida para um pequeno grupo ou para ensino. Então você tem aqui 6 volumes em espanhol, tá? O primeiro volume é Um Povo que Crê, o segundo volume é Um Povo Salvo, o terceiro volume é Um Povo Santificado, o quarto volume é Um Povo Batizado no Espírito, o quinto volume é Um Povo Curado e o sexto volume é Um Povo à Expectativa. Como você vê aqui, são vários autores que são muito conhecidos no meio pentecostal, inclusive o French Harrington, que a gente apresentou aqui o livro de doutrina dele, né? French Harrington, né? Você tem também aqui o Daniel Toberlin, você tem o French Harrington de novo, você tem o Ben Wiles, você tem o Leroy Martin, muito conhecido, né? E o Ben Wiles de novo. Então, esses livrinhos aqui, juntos, eles formam uma espécie de teologia sistemática. Aqui ele vai falar sobre fé, aqui ele vai falar sobre salvação, aqui ele vai falar sobre santificação, aqui sobre batismo no Espírito Santo, onde ele vai falar também sobre a pessoa do Espírito e tal. Aqui ele vai falar sobre cura divina e aqui ele vai falar sobre as últimas coisas, né? Escatologia, tá certo? E isso de uma perspectiva pentecostal, de acordo com os 16 artigos, que são aquele credo antigo pentecostal da Assembleia de Deus, né? Os 16 artigos, que são os fundamentos da fé pentecostal, tá certo? Esse livrinho aqui ele foi originalmente publicado em inglês, mas eu achei ele em espanhol, ganhei de presente do meu sogro quando ele esteve nos Estados Unidos. Agradeço ao meu sogro por isso. Isso aqui é uma riqueza, um tesouro. Ele não imagina o tamanho da alegria que ele me deu com esses livrinhos aqui, tá certo? Então, outra coleção que eu gostaria de ver em português, tá certo? Um outro livro que eu gostaria de ver em português é o do Tony Rich. O Tony Rich é um pentecostal que também é muito pouco conhecido em português, muito pouco, mas lá fora o Tony Rich é uma das mentes mais brilhantes da teologia pentecostal. Tony Rich ele escreveu esse livrinho aqui, que é uma espécie de soteriologia pentecostal, né? Salvo, liberto e curado. Introdução a uma teologia pentecostal da salvação. Então, o endosso, na verdade, o prefácio, né, é do French Harrington, a gente já falou dele aqui, né? E é um livro sensacional. Ele vai falar sobre a soteriologia de uma diversidade de aspectos, né? É um livro bem completo. É um livro que gasta aí, 220 páginas falando sobre soteriologia pentecostal, com muitas notas, né? Com muitas referências, né? É uma pesquisa realmente bastante abrangente sobre a soteriologia pentecostal. Você imagina, você pega qualquer teologia sistemática pentecostal, aí você vê ali quantas páginas trata da soteriologia, da doutrina da salvação. Você vai ver que está em torno ali de 60, 80, 100, sei lá, né? Máximo 100. Aqui você tem
quase 220 páginas tratando só da soteriologia. E veja o tamanhozinho da letra. Ó. Se eu aumento essa letra para um tamanho comum de letra dos livros, isso aqui vai para mais de 350 páginas, só sobre soteriologia, pelo Tony Rich. Isso aqui vale a pena a gente ter em português traduzido, tá certo? Vamos apelar às nossas editoras, tá bom? Um outro livrinho que eu queria mostrar aqui, que eu gostaria muito que tivéssemos em português, é esse livrinho que é em espanhol, Teologia Pentecostal Latino-Americana, uma perspectiva wesleyana das verdades reveladas. Esse nosso amigo aqui, escritor, é o Wilfredo Estrada Adorno, né, e o prefácio de Edwin Villafane. Esse Edwin Villafane, ele tem um livro excelente sobre introdução ao pentecostalismo, também em espanhol. Eu não estou com ele aqui, mas poderia também ter mostrado, poderia ter ido atrás, né? Mas ele não está aqui. Mas, enfim, nós temos aqui uma teologia pentecostal latino-americana. É um livro muito legal. Assim, ele traz as doutrinas fundamentais, o Senhor Jesus, a obra do Espírito Santo, a experiência de crescimento, o ser humano, o enigma do mal, sem dizer mais do que deveríamos. Esse capítulo é sensacional. Sem dizer mais do que deveríamos. É um capítulo da humildade teológica, onde ele vai falar aqui dos excessos teológicos que nós temos tido, né, nas teologias, quando as pessoas tentam amarrar, ou digamos assim, tentam fechar ou tentam dizer com toda certeza algo que a Bíblia não nos deu para termos certeza, né? Então, assim, sem dizer mais do que deveríamos, é um capítulo que vai mostrar essa humildade, né? Essa submissão à grandiosidade de Deus, onde nós não podemos saber de todas as coisas. Aquilo que nos foi revelado claramente, nós abraçamos e ali não tiramos o pé, digamos assim, não arredamos o pé, né? Mas em outras coisas, onde Deus, pela sua sabedoria e grandiosidade, deixou meio que em aberto o entendimento delas, nós nos submetemos, né, a essa obscuridade, digamos assim, essa santa obscuridade, né, e não tentamos fechar todos os pontos, né, do assunto. Nós nos submetemos a uma santa ignorância, né, e talvez nos utilizemos mais de um vocabulário que tem a palavra talvez, em vez do é isso, e assim, e é assado, e quem não crê assim está errado. Nós temos um costume no nosso meio, nas teologias, principalmente mais racionalistas, né, de querer pontuar todas as coisas, mas há coisas que nós não podemos pontuar. Enfim, fala sobre santificação, salvação, santificação, né? E cada capítulo aqui é escrito por um especialista, um teólogo, né, latino, de língua espanhola, tá? Que traz verdadeiramente uma riqueza, tá, na teologia sistemática latino-americana. Um livro aqui de mais ou menos, deixa eu ver aqui, 300 páginas, uma teologia sistemática de 300 páginas, tá certo? Muito bom esse livro. Outro livro que eu gostaria que nós tivéssemos em português, ele escrito em dois tomos, também é editado pelo Wilfredo Estrada Adorno, tá bom? Esse livro aqui é sensacional. Perspectivas Teológicas Pentecostais, o legado do avivamento da Rua Azusa 117 anos depois. Então, aqui também serão tratados os temas da teologia sistemática, isto cremos, né, e o significado da expiação de Cristo para o pentecostalismo, a santificação, né, um olhar reflexivo, a cura divina na expiação, os dons do Espírito, cristologia pentecostal, uma teologia pentecostal trinitariana, né? Então, aqui, ele vai tratar de diversos assuntos, né, da teologia sistemática, o altar como um lugar de encontro com Deus, as disciplinas espirituais, os sacramentos pentecostais, o pastor pentecostal como teólogo público,
fé pentecostal e a família. Então ele traz aqui até alguns assuntos que não são muito comuns da teologia sistemática, mas ele está trazendo aqui uma perspectiva teológica pentecostal. Isso é muito rico, né? Aqui ele vai além da teologia sistemática, porque ele quer relacionar a teologia sistemática com a teologia sistemática pentecostal, principalmente, né? Com assuntos que são assim de ordem primária nas nossas vidas, né? De ordem prioritária nas nossas vidas, né? E aí ele traz muitos assuntos que são bem atuais, né? São bem atuais e são bem práticos. Então isso aqui é uma riqueza, esses 2 tomos aqui, tá? Publicado pela editorial Unilime, tá? Isso aqui a gente poderia ter em português. Seria um grande avanço nas publicações brasileiras de teor pentecostal, né? Olha só, Cristologia Pentecostal de uma perspectiva acadêmica. Então, falando aqui do Gordon Fee, falando aqui de muita gente boa, Amos Young, Stanley Horton, que a gente já falou aqui um pouco, né? Então, são livros, Gary McGee, então são livros que viriam a enriquecer muito, né, a nossa teologia pentecostal brasileira. Mais um livro que eu gostaria de trazer aqui são as 16 doutrinas fundamentais explicadas, aquela que eu falei, né, a respeito do credo fundamental pentecostal das 16 doutrinas. Aqui elas são explicadas por um pastor ali do Texas, tá? É um mestre, Eliud Montoya, é um mestre, é um missionário e pastor, tá? Ele vai aqui explicar as 16 doutrinas. É um livro sensacional, é um livro muito bíblico. Você vai ver aqui citações bíblicas à torta e à direita, versos bíblicos fundamentando todas as coisas. É um livro cheio de divisões, cheio de subtópicos, onde ele trata de forma muito interessante os assuntos, né? Sempre fundamentados no texto bíblico. Então, eu gosto muito desse tipo de livro, sabe? Trazendo ali o peso do texto bíblico sobre os assuntos, porque às vezes a gente está confabulando filosoficamente, historicamente, falando muita coisa e a gente não vê aquela conclusão que é tirada depois de tanta conversa. A gente não vê o fundamento bíblico dela, a gente não sabe se aquilo ali é uma tendência do autor, se são tendências históricas, filosóficas. Eu gostaria de saber qual é a tendência bíblica, né? É por isso que às vezes a gente tem volumes e mais volumes de 1000 páginas e tudo, mas é porque tem muita discussão ali extra-bíblica. Às vezes o que a gente precisa é uma discussão puramente bíblica para a gente poder realmente ter segurança de que as Escrituras suportam, né, dão suporte àquelas conclusões. Então esse livrinho aqui, 250 páginas, mas é uma teologia sistemática, né, explicando ali as 16 doutrinas fundamentais. Muito interessante, muito interessante. Ele trata aqui de coisas até bem sutis e polêmicas, né? Como, por exemplo, a questão do batismo no Espírito Santo. Ele tem aqui, na página 112, eu vou mostrar aqui só para você ter uma ideia, né? Um tema que é muito caro ao pentecostalismo, batismo no Espírito Santo. O primeiro tópico que ele vai trazer aqui, distinção do batismo no Espírito Santo. Ele vai dizer o que é essa distinção, os requisitos do batismo no Espírito Santo, a natureza, quem é o batizador, cheio de textos bíblicos, né? Começa com o desejo fervoroso, né? Funções do batismo no Espírito Santo. Ele traz várias funções aqui, né? Várias funções. E aqui, olha só que legal esse tópico aqui, diferença entre batismo e enchimento no Espírito Santo. Tá? De acordo com a doutrina pentecostal, existe uma diferença, né? Que diferença é essa? Você pentecostal está acostumado a ouvir sobre essa diferença, né? A responsabilidade ao ser batizado do Espírito Santo. Olha só, esse tópico aqui deveria ser lido por todo o público pentecostal do Brasil, a responsabilidade de ser batizado no Espírito Santo.
Os grandes homens do pentecostalismo clássico do Brasil têm feito críticas severas a essas coisas que têm surgido aí no meio pentecostal, né? Às vezes se chamando pentecostal, quando na verdade é outra coisa, né? Tem tanta maluquice que se chama de pentecostal e não é, né? Mas um livro que traria aqui um ensinamento, uma maturidade, um crescimento ao público pentecostal, né? As 16 doutrinas fundamentais explicadas, Eliud Montoya, tá bom? Livro sensacional. Eu vou trazer agora, por fim, um livro em português, mas eu vou trazer porque esse livro se tornou raro, não existe mais esse livro, tá? São esses 2 volumes, Fundamentos da Teologia Pentecostal, do Guy Duffield, né? O Guy Duffield, ele e o Nathaniel Van Cleve, eles editaram essa teologia pentecostal e ela é bem antiga, né? Ela teve revisões, né? Inclusive uma das revisões foi agora recente, só tem em inglês, né? Mas ela teve revisões e essa teologia aqui, ela foi também um dos fundamentos da teologia pentecostal. Tá? Ela foi um dos fundamentos da teologia pentecostal, assim, no sentido de que foi um dos primeiros assim, tratados, né, do ponto de vista pentecostal. Tá certo? Aqui ele está com 1983, tá bom? 1983. Então ele é bem antigo. Através desse livro aqui, muitas pessoas se formaram através do estudo dessa teologia sistemática pentecostal. Ela é bem completa, ela traz toda a teologia sistemática pentecostal, tá? Volume 1 e volume 2, tá certo? Tem até o nome do antigo dono que eu nem risquei. Mas você tem aqui volume 1 e volume 2 tratando de todos os assuntos da teologia pentecostal. O volume 2, ele tem 440 páginas. O volume 1, ele tem, deixa eu ver aqui, 391 páginas. Então você tem aí mais de 800 páginas, né? Você tem aí mais de 800 páginas de uma teologia pentecostal, puramente pentecostal. Gente, eu gosto desse livro. Porque é aquele jeito antigo de estudar teologia e doutrina, sabe? Que é completamente fundamentado nas Escrituras, é toda hora citando a Bíblia, não só a referência, mas muitas vezes o próprio texto bíblico vem citado, sabe? É uma teologia que não abre mão de fundamentar todas as coisas no texto bíblico, e não em filosofias, e não em desenvolvimentos históricos. Não que essas coisas sejam ruins, mas todas essas coisas têm que se submeter ao texto bíblico. E muitas vezes a gente começa a viver tanto surfando nas filosofias e nos desenvolvimentos históricos que a gente acaba, vamos dizer assim, fundamentando aquilo que a gente crê mais nesses desenvolvimentos do que no texto bíblico, né? Então você tem, citando, recorrentemente o texto bíblico, esconde o teu rosto dos meus pecados e tal, Isaías, Efésios, não só a referência, mas o próprio texto bíblico citado, para que a gente possa saber de onde vem o fundamento do que está sendo dito aqui, entendeu? Veja também, então, olha só como é que funciona essa questão de doutrina. Eu vou falar rapidamente para você entender por que eu gosto desse tipo de teologia sistemática. A doutrina, ela é nada menos do que uma conclusão. O que é uma conclusão? Conclusão é quando você avalia uma série de dados e aí chega a uma decisão, a uma conclusão a respeito do que eles significam, tá? Então, doutrina é uma conclusão. Uma conclusão de quê? Vou dar um exemplo. Eu quero saber tudo, tá, a respeito da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa? Eu quero saber tudo a respeito dele. Tá. Como é que eu faço para saber tudo a respeito do Espírito Santo? Eu pego uma Bíblia e começo a ler essa Bíblia de Gênesis até Apocalipse,
com a lente para todas as vezes que aparecer o Espírito Santo. E aí eu vou anotar todas essas vezes que aparecer o Espírito Santo. Em cada uma dessas vezes eu vou olhar o contexto no qual aquilo está inserido, para eu saber exatamente o que aquele versículo está falando, tá? E a partir daí, vamos dizer que eu tenha chegado a 300 citações e avaliado o contexto dessas 300 citações. Pronto. Depois que eu estudei essas 300 citações, avaliei as 300 citações em seu contexto, eu chego a uma conclusão da personalidade do Espírito Santo. Aí vou chegar à conclusão. Aí digo várias coisas a respeito da personalidade do Espírito. Por quê? Porque eu estou concluindo a partir de toda a Escritura. Doutrina que se faz a partir de um versículo é quase certeza chegar a ser uma heresia. Ou ela é muito incompleta, e essa doutrina, dessa forma incompleta, às vezes ela é mais perigosa do que se você nem tivesse, né? Porque você injeta todas as suas forças em uma só perspectiva, quando na verdade ela é equilibrada por várias outras, né? Então a gente tem que ter cuidado, ninguém faz doutrina a partir de um versículo. Doutrina é uma conclusão do que a Bíblia toda diz a respeito de cada assunto. O certo por que a gente se aproveita do trabalho de outros? Por que existe a igreja? A igreja existe justamente para a gente se aproveitar uns dos outros para aprender. Por quê? Porque você já pensou se eu tivesse que tirar todas as conclusões doutrinárias, tendo que ler a Bíblia toda com um olhar para cada assunto? Vou ler a Bíblia toda agora para saber o que é justificação. Vou ler a Bíblia toda agora para saber o que é santificação. Vou ler a Bíblia toda para saber o que é regeneração. Vou ler a Bíblia toda para saber... Já pensou quem é Cristo? Vou ler... Então... a igreja existe para que a gente possa compartilhar os nossos aprendizados, para que a gente possa balizar uns aos outros, tá? E que a gente possa ter essa conclusão doutrinária a partir da leitura de milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque se eu tivesse que fazer isso tudo sozinho, eu ia ter que ler a Bíblia milhares de vezes, né? Com um olhar para cada assunto bíblico dentro do contexto. Então a igreja ela é o lugar onde nós fazemos esse trabalho de forma coletiva, e é por isso que é importante a questão histórica, a questão, né, da coisa. Porém, às vezes a gente tem se perdido naquilo que é o acessório e deixado de lado o principal, né? É essa a minha crítica, tá? Então a gente tem que ter em mente que a gente precisa sempre prezar para que as doutrinas, o fundamento das nossas doutrinas seja o texto bíblico como um todo, inclusive pegando até aqueles versículos que, falando do mesmo assunto, se contradizem, porque a Bíblia não pode se contradizer, a gente vai achar uma solução e dar continuidade à conclusão dessa doutrina, tá certo? Então por isso que eu amo teologia sistemática desse tipo. Por quê? Porque ela está a todo momento trazendo o bojo de versículos e blocos bíblicos que falam sobre aquele assunto para poder chegar à conclusão. Isso é verdadeiramente chegar à conclusão da doutrina pelo texto bíblico, tá certo? Então essa teologia sistemática ela é sensacional, mas uma pena. É a única que eu mostrei aqui que é em português, né? E eu só estou mostrando porque é uma teologia sistemática que não existe mais em português. Ela se tornou rara. Eu, pelo menos, não conheço outro exemplar sem ser esse meu, né? Eu tenho também um exemplar em espanhol, tenho também exemplar em inglês, tá? Mas eu gostaria muito de ver essa teologia sistemática novamente em português, talvez em um volume. Que maravilhoso seria, hein? Em um volume. Sem dispensar, pelo amor de Deus, os índices remissivos, tá? Teologia sistemática é um livro de consulta. Todo livro de consulta tem que ter um índice remissivo, né? As nossas editoras às vezes têm a mania de tirar os índices remissivos quando traduzem obras do inglês para o português, do espanhol para o português, né? Então, enfim, gente, eu queria mostrar aqui esse conjunto de livros esses que eu gostaria muito de ver em português, tá? Livros que são de teor pentecostal e que enriqueceriam a teologia pentecostal no Brasil e ajudaria muito, mas muito mesmo, né, os nossos irmãos de tendência teológica pentecostal
né? E carismática, porque a gente sabe que os carismáticos bebem dos pentecostais, né? Isso não tem nada de diminuição, né? Nós sabemos todos que aqueles que buscam saber mais sobre o Espírito Santo, sobre dons, né? Sempre vão buscar e beber, né? Nos meios pentecostais que já tem uma vivência mais longa, né? Nesses caminhos. Então é isso, gente. Apresentando aqui esses livros, e meu forte desejo é que alguma editora se prontifique, né, para nos dar esses livros em português, alguns deles, né? Tá bom? Teria muitos outros livros em inglês e espanhol, mas que tratam de assuntos mais restritos. Eu queria mostrar aqui livros que são teologia sistemática, que nós podemos ter como teologia sistemática, ou pelo menos livro de doutrina, como nós temos vários, né? De outras perspectivas, reformada e tal, né? Então, essa é a minha ideia, tá bom? Um abraço a todos e Deus abençoe.